Nessa aula a gente vai identificar os elementos do conjunto dos números racionais, tá bom, gente? Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, vamos ver aí o que é conjunto dos números racionais, né? Ó, que é o tema da nossa aula. Então, ó, quando a gente ao realizarmos uma medição de massa, de comprimento, de temperatura, de superfície e outras medições, estamos esperando a quantidade a ser medida em uma unidade, tomada como padrão, né? A gente sempre usa uma unidade como sendo padrão. Se a gente for considerar, por exemplo, a área do quadrado maior a seguir, né, que é a área desse quadrado desenhado aqui, como unidade de área, né, a gente vai representar uma unidade de área, a área do quadrado, a gente vai ter que a parte destacada, ó, que é essa parte que está aqui em verde, corresponde a 1/4 de unidade de área, ou seja, 1/4 da área total. Porque é assim, ó, esse quadrado aqui, como é que a gente calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. O lado elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer, né? Lado vezes lado. Então, se eu tiver aqui 1 de altura, 1 de comprimento, eu vou multiplicar. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a área desse quadrado é uma unidade. Se eu dividir ele aqui em 4, ó, como eu dividi aqui, tá vendo? Ó, eu tracei esse pontilhado e ficou 4 quadrados. Aí eu pintei uma parte de um total de 4 quadrados. Tá vendo? Ó? Eu pintei uma parte de um total de 4 quadrados. Então, isso a gente fala que a gente calculou, né? Essa parte aqui, que está em verde destacada, representa, né, 1/4 de unidade de área. Esse U.A significa unidade de área, ok? Essa ideia, gente, dos números racionais, né, são aqueles números que a gente pode representar desse jeito aqui, ó. Para expressarmos medidas, né, como essa, a gente utiliza os números racionais. Ou seja, os números que podem ser escritos na forma de fração, ó, A sobre B. Aí a gente tem que lembrar que o A pertence aos números inteiros, né, ó, o A pertence aos números inteiros, o B também pertence aos inteiros e ainda o B tem que ser diferente de zero, porque a gente não tem divisão por zero, né, ó. A dividido por zero não existe. Esses números formam o conjunto dos números racionais. E a generalização do conjunto dos racionais, a gente generaliza desse jeito aí, ó. O conjunto dos racionais é os números, né, que eu posso escrever na forma A sobre B, tal que o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros sem o zero. Né, ó, esse asterisco aqui significa sem o zero. Então, essa ideia dos números racionais e essa ideia do quadrado aqui é uma coisa totalmente aplicável e totalmente usada no dia a dia, né? Geralmente, os alunos têm muito aquela coisa de mas a matemática eu não uso para nada. Você usa sim, né? Às vezes você usa de uma forma indireta, mas você pode imaginar esse quadrado aqui, por exemplo, como sendo uma barra de chocolate. Né, você comprou uma barra, tem inclusive barras de chocolate que é assim, né, que é dividido em 4 ali. Aí você comeu um pedacinho, você comeu 1/4 da barra, certo? Você comeu 2 pedaços, você comeu 2/4. Você comeu 3 pedaços, você comeu 3/4. Você comeu os 4 pedaços, você comeu o pedaço inteiro, né? Porque 4 dividido por 4 vai dar 1. Então você comeu aí o chocolate inteiro. Então, isso é aplicável, né? Os números racionais são utilizados no dia a dia, tá? Não é algo que a gente vai ver só na escola. E os números racionais ainda são aplicados em todas as partes da matemática. Como é aplicado os números naturais, como é aplicado os números inteiros, os racionais e os próximos também conjuntos numéricos que a gente não vai conhecer, tá? Todos eles são conjuntos que são aplicáveis e são conjuntos que a gente consegue fazer a ligação deles da sala de aula para fora.
Aí, ó, a gente ainda tem essa situação aqui, ó. Os números naturais e os números inteiros também são números racionais. Aí a gente diz, ó, que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros, que é um subconjunto dos números racionais. A representação, ó, no diagrama é desse jeito aí, ó. Os números naturais está dentro dos números inteiros, que está dentro dos números racionais, certo? A gente já vai ver aqui embaixo o porquê disso, né? Por que que todo número natural inteiro também é racional. E aí, ó, outros subconjuntos que a gente pode destacar, né? Que a gente pode destacar aí são esses daqui. Esses subconjuntos aqui, ó. O primeiro subconjunto é o conjunto dos números racionais não nulos, né? São os números racionais que não têm o zero. Aí a gente escreve assim, ó, o racional com aquele asterisco em cima, ou a gente escreve o símbolo, né, de conjunto dos números racionais menos o conjunto do zero ali, ó, o conjunto que tem um único elemento como sendo o zero. Outro subconjunto é o conjunto dos números racionais não negativos, né? E a gente simboliza isso pelo símbolo dos racionais com um mais aqui embaixo. O outro é o conjunto dos números racionais positivos, né? Ó, então é o símbolo dos racionais com asterisco e com um mais aqui. E também a gente pode representar como sendo o sinal ali dos números racionais, tirando o zero, e tem um sinal de mais aqui embaixo também que eu esqueci de colocar, ok? Conjunto dos números racionais não positivos, né? Ó, a gente representa ele com o Q e um sinal de menos aqui embaixo, significa o conjunto dos números racionais não positivos, né? A gente vai pegar os racionais só negativo. E o conjunto dos números racionais negativos, que a gente não inclui o zero, né? Também aí nos racionais negativos, ok? A gente inclui aí a gente não inclui na realidade o zero. A gente coloca o asterisco ali no símbolo, o sinal de menos embaixo, né? Ou se você ainda quiser, pode escrever os símbolos racionais menos o conjunto que tem um único elemento, que é o zero. Então, ó, a gente viu aí todos esses cinco, né? 5 subconjuntos aí do conjunto dos números racionais. E eu ainda tenho também o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais como sendo subconjunto do conjunto dos números racionais. Aí, ó, eu coloquei aqui alguns exemplos de números racionais. Essa parte aqui é onde a gente vai ver por que todo número natural ou inteiro também é racional. Ó, o que define o número ser racional é eu poder fazer isso aqui com ele, ó. É eu poder escrever o número na forma A sobre B. Escrever o número na forma A sobre B é eu escrever o número na forma de fração. E todo número eu posso escrever na forma de fração. Por exemplo, ó, o 33. Como que eu escrevo o 33 na forma de fração? 33 sobre 1. 33 sobre 1 dá quanto? 33. Então, se eu colocar um 1 ali embaixo, eu escrevi ele em forma de fração. E o 33, ele é um número natural. Agora o menos 8 aqui, ó, que é um número inteiro. Como que eu posso escrever o menos 8 em forma de fração? A mesma ideia. Eu pego o menos 8, divido por 1. Então, vai ficar menos 8 sobre 1, que dá o próprio menos 8, mas eu escrevi em forma de fração, tá? O 0,25 é um resultado de uma fração, né? Eu consigo escrever isso aí em forma de fração. Inclusive, a gente vai ver como que a gente escreve dízimas periódicas, como que a gente escreve os números em fração aí em forma de número decimal, tá? O 12 sobre 51 ali já é um exemplo claro de número racional, né? Que está na forma de fração. O menos 3 sétimos ali também é outro exemplo clássico aí que é racional, né? Tanto um exemplo negativo e um exemplo positivo. Agora, essa parte aqui da gente representar os números racionais na reta numérica é a parte mais importante, tá? Como eu se você está acompanhando a playlist, a gente já viu
o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros. Eu parei um tempinho só para falar de como representar um número natural, como representar um número inteiro na reta numérica, porque isso é um conteúdo muito importante e muita gente tem dificuldade, principalmente nessa parte aqui dos números racionais, de você colocar número racional na reta numérica real. Então eu peço que vocês prestem atenção, muita atenção. Então, ó, de novo, como a gente fazia antes, eu marquei o zero, ó, exatamente no meio, marquei o zero e marquei o meu ponto O. Tá vendo ali, ó? Isso dali é uma letra O, que significa a origem. Ok? O, que significa origem. Aí, para esse lado aqui, ó, pro lado direito é os números positivos, pro lado esquerdo são os números negativos, certo? E aí, ó, eu coloquei em preto os números 1, 2 e isso é infinito. Para o outro lado, em preto, eu coloquei o número -1, número -2 e também é infinito, né? O conjunto dos números racionais, a gente, quando eu dei aquela ideia lá que eu falei da infinitude, né? Que a gente diz que os conjuntos numéricos são infinitos, a gente viu que o conjunto dos números naturais era um conjunto infinito. Só que o conjunto dos números naturais, ele era infinito só para a direita, né? Ó, porque ele começa do 0, pega o 1, pega o 2 e vai embora para o infinito. Os números inteiros, ele é um conjunto infinito também, só que é maior ainda do que os números naturais, porque ele tem infinito nas duas extremidades. O conjunto dos números inteiros, ele é infinito tanto dos números naturais, né, dos números positivos, do lado direito para lá ele é infinito, como do lado esquerdo para cá, na parte negativa, também é infinito. E esse conjunto dos números racionais, ele é maior ainda do que o conjunto dos números naturais e do que o conjunto dos números inteiros. Ambos são infinitos, mas é um grau de infinito, se é que a gente pode dizer assim, maior, tá? O conjunto dos números racionais tem muito mais números do que o conjunto dos números naturais e dos números inteiros, mesmo que ambos são infinitos. Por que isso acontece? É muito fácil a gente ver isso, ó. Se você observar aqui nos números racionais, é sempre possível a gente determinar um número racional entre dois diferentes números. Sempre eu vou, toda vez que eu pegar dois números, eu consigo ver outros dois diferentes, né? Quando eu pegar sempre dois diferentes números, por exemplo, se eu pegar o 0 e o 1 aqui, eu consigo achar o número 0,9, por exemplo, né? Entre o 0 e o 1, o 0,9 está aí dentro. Se eu pegar o 0,9 e o 1, só entre o valor 0,9 e o valor 1, hein? Eu tenho o 0,99, né? Entre o 0,9 e o 1, eu tenho 0,99, que é mais próximo de 1. Se eu pegar ainda o 0,99 e o 1, eu ainda consigo achar o 0,999, né? Então, assim, é um conjunto onde tem infinitos números. Se eu pegar o 0,999 e o 1, entre esse intervalo do 0,999 e 1, eu consigo achar o número racional 0,9999, né? Então, assim, toda vez que eu pegar um número racional, dois números racionais, né, distintos, eu sempre vou conseguir achar outros infinitos números racionais entre eles. Então, por isso que a gente fala que esse conjunto é um conjunto maior ainda, tá? E esse conceito aqui é importante para quando a gente vai montar gráfico, né, ó. Aqui entre o número 0 e o número 1 tem o número meio, ó, 0,5. E o 0,5 está exatamente no meio, entre o 0 e o 0,1. Eu não posso colocar o 0,5 muito próximo do 0, nem muito próximo do 1, porque o 0,5 equivale a 1 sobre 2, é exatamente no meio do 0 e do 1, certo? Ó, o 3 quartos.
Se eu for pegar o 3/4, olha, ele já está um pouquinho mais próximo do 1 aí, né? Porque é 0,75, já está um pouco mais próximo do 1. Se eu pegar aqui essa dízima periódica, ó, entre o 1 e o 2, se eu pegar a dízima periódica, quando tem essa barrinha aqui em cima, significa que é dízima periódica, que é 1,6666. 1,6666 está mais próximo do 2 do que do 1. Então, ó, eu já coloco ele aqui um pouco mais próximo do 2. O 1,99, ó, tá bem rentinho com o 2. Então, assim, essa ideia aí é muito importante. Porque às vezes a pessoa vai construir um gráfico, aí o cara não obedece essa escala aqui, não coloca os números na distância certa, o gráfico fica desproporcional, né? E você não consegue desenhar e obter o sucesso que você quis no gráfico, ok?